E aí galera, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai fazer um estudo de mestres mais focado para observação de desenho, design de rosto, peso de linha. Então tentar aplicar um pouco dos fundamentos de desenho e como que a gente pode usar isso para observar um artista que a gente gosta, que a gente admira e melhorar a nossa habilidade, né? Porque só ficar desenhando de imaginação, só ficar criando projetos é importante, tem sua importância e a gente tem que aplicar depois disso, mas muito do aprendizado vem de observar artistas que estudaram há mais tempo que a gente, né? Estudar a história da arte, pessoas que vieram antes e resolveram certas técnicas, certos problemas de maneira interessante e que a gente gosta, né? Que a gente quer incorporar no nosso estilo. Então, o artista de hoje é esse Jairo Van Dyke. Se vocês quiserem ver o artstation dele, esse é o nome dele, né? Não consigo dar um zoom maior, mas aqui tá o nome dele. Eu fiz uma pastinha no meu PC e botei no PureRef os desenhos dele que eu quero estudar. E eu peguei os que tem mais variedade de expressão. Eu acho que é uma coisa que é o que a maioria das pessoas tem dificuldade, incluindo eu, né? Muita gente não estuda rostos com expressões variadas e com essa sutileza de peso de linha, de movimento. Então, acho que a gente pode começar acho que a gente pode começar por esse artista e dando uma observada na como ele simplifica a anatomia e como ele usa o peso de linha e achuras para comunicar isso, né? Então, eu vou estar usando o Kirita e eu vou estar usando esse brush de ink do Kirita. É um brush que já vem no padrão, né? No padrão do programa, que é o Sketching Chrome. Mas vocês podem usar o brush que vocês quiserem, se quiserem usar lápis, se quiserem fazer no sketchbook, fiquem à vontade. Vou começar com esse aqui. Achei bem interessante o movimento do rosto e a pose. Então vou deixar aqui tela cheia. Começando com um gestual. Quando eu estou fazendo esse círculo aqui, eu estou pensando, né, na massa do crânio, como que eu vou bloquear esse crânio. Quase como se eu estivesse fazendo um gestual mesmo. Um gestual desse rosto, né, um desenho bem rápido desse rosto. Lembrem-se que a ideia do gestual é movimento, energia, mas também é errar rápido, né? Então, quando eu estou fazendo um gestual, quando eu estou fazendo um sketch, meu objetivo é errar de maneira eficiente, certo? Eu vou jogar as informações do desenho ali e eu vou observar o que eu botei de errado sem ter gastado muito tempo no desenho, né? Então, obviamente eu tento acertar o máximo que eu consigo, mas eu sei que eu nunca vou conseguir fazer perfeito de maneira rápida de primeira, né? Então eu coloco ali algumas informações rápidas para eu ter um contexto. A partir disso eu vou tendo informações para eu mexer, né? Para eu ajustar, tendo coordenadas visuais para o meu cérebro entender. Tipo, por exemplo, eu fiz o crânio, fiz o queixo, fiz aqui essa linha de perspectiva do olho, certo? Bem suave. Eu achei aqui esse ângulo de inclinação do nariz. Estou desenhando aqui uma seta para a gente ver essa perspectiva. A perspectiva aqui da boca. Então, tô fazendo uma seta aqui para a gente ter essa perspectiva. Tô vendo que a gente tem uma curvatura, né? Aqui, tipo essa curvatura do rosto. O queixo tá mais ou menos aqui. Esse nariz, ele tá passando, né, na frente do olho. Que é uma coisa que o nosso cérebro meio que quer lutar contra. Tipo, a gente não quer desenhar nariz sobrepondo o olho, né? O nosso cérebro acha estranho esses tipos de informação da perspectiva. Por isso que muita gente tem dificuldade em poses mais extremas, né, de rosto e tal. Então, o nariz vai estar mais ou menos aqui. Ups.
A boca vai começar um pouco mais embaixo aqui. Não quero gastar tempo demais detalhando. Nesse estágio, né, a gente vai chegar ali daqui a pouco. Cabelo dela passando mais ou menos por aqui. A orelha dela... Até acho que ele fez... Quando ele desenhou essa orelha aqui, ele fez um pouco baixa demais. Se eu estivesse desenhando, eu ia desenhar ela um pouco mais alta que isso, mas beleza. Estamos estudando ele. Vamos fazer parecido como ele fez. Queixo, pescoço, ombro, e aí o corpo vai para lá, que não nos interessa agora, né? A gente está focando em estudar rosto e expressão e peso de linha no rosto e etc. Então, tá. Alguns erros que eu já anotei aqui. Acho que eu fiz essa parte aqui grande demais, então eu vou tentar empurrar isso aqui de volta um pouco para cá. Percebam que eu estou usando o brush, né, bem sujo, assim, eu não estou fazendo uma line art limpa, porque eu estou justamente tentando encontrar essas massas visuais. A testa eu acho que eu fiz muito para frente aqui também, então eu vou tentar jogar um pouco mais para cá. Esse olho e esse cabelo parece que eu coloquei muito para a esquerda. Então eu já vou pegar e já vou empurrar para cá, ó. Isso. E esse olho devia estar mais para cá. Então vou colocar mais opacidade por cima, como se eu estivesse desenhando no sketchbook mesmo. Sem sujar demais. Os cílios dela vão estar aqui. A curva do nariz vai estar aqui. O nariz vai estar levantando aqui. A íris estaria mais ou menos por aqui. E essa sobrancelha estaria mais ou menos aqui. Cabelo voando por aqui. Então, percebam que eu não fiz nenhuma construção complexa demais, né? Eu não gastei tempo demais medindo, eu não gastei tempo demais construindo nada muito específico. Eu tô literalmente procurando encontrar a posição das coisas de um jeito fluido, né? De um jeito orgânico. E o que eu quero com isso, além de ser eficiente e de ter um processo agradável, é não seria naturalizar, mas tornar natural, né, o processo de desenhar. Eu não quero que meu processo de desenhar seja algo travado, seja algo técnico demais ou até entediante, sabe? Tipo de ficar, vou pegar e vou desenhar uma reta e vou copiar todas as coordenadas. Porque eu acho que isso enrijece muito o processo de desenho e tira a naturalidade, né? Tira a organicidade de criar, de observar as coisas e de ir pegando certas coordenadas, certos movimentos de uma maneira natural, certo? Quando tu vai desenhar de imaginação, tu não vai ter uma referência para medir, né? Tu não vai, vou imaginar esse rosto e aí vou medir aqui e contar essas proporções e tal. Então, esses estudos mais dinâmicos, obviamente que o estudo lento e observando e medindo ajuda muito, mas esses estudos mais dinâmicos, na minha experiência, são muito benéficos, assim, principalmente para quem quer trabalhar com concept, quem quer ter maior velocidade em esboçar, né, em ter confiança em sketch, criação, e no momento de ter poses mais naturais também, né, de não ter um desenho enrijecido e duro demais, que é o maior problema de quem está começando, é a falta de prática no gestual, né? É a falta de domínio desse processo de gestual.
Então, ó, fiz isso aqui tudo numa layer, certo? Só controlando a pressão da minha mão. Coloquei peso de linha só em algumas partes que eu queria. O que eu vou fazer agora? Vou abaixar essa opacidade. Como se eu estivesse colocando um papel por cima, né? Ou um papel manteiga por cima. Ou como se eu tivesse desenhado isso aqui com um lápis bem fraco, com um marcador bem fraco. Então, o que eu vou fazer agora? Vou procurar mais ainda sutilezas e coisas que eu não peguei no meu primeiro sketch, certo? O que eu já posso notar nesse momento, nesse estudo? O olho que eu fiz, ele tá numa perspectiva não tão exagerada quanto esse, certo? A gente consegue ver a curva desse olho tá fazendo um gestual mais cilíndrico, assim. O meu olho, ele tá mais reto. Justamente porque aqui tem muita sutileza, né? Então, obviamente, eu não ia pegar esse aqui de primeira. Beleza, já notei isso aqui, eu preciso mudar isso. A boca tá bem mais aberta e bem mais exagerada. O meu cérebro não queria exagerar tanto, né? O meu hábito de desenhar não queria exagerar tanto essa abertura aqui, porque eu achei que tava com medo de ficar estranho. Vou exagerar isso aqui. Que mais? Provavelmente essa distância aqui da testa tá um pouco estranha. O cabelo aqui eu posso trazer mais para ficar mais parecido com a ref. E esse olho, né, além da perspectiva, acho que eu ainda posso trazer um pouco mais perto, né? Eu sempre tenho medo de trazer perto demais o olho do nariz, porque corre risco de ficar estranho, mas, né, o quanto mais afastado, assim, às vezes é bom errar e deixar um pouquinho mais afastado, porque não fica tão estranho. Se tu coloca o olho perto demais, vai ficar estranho. Mas eu ainda tenho espaço aqui para trazer essa perspectiva, né? Então, beleza, ó. Não é para pegar tudo de primeira. Vamos continuar nesse mesmo processo e ajustar melhor essas coisas, tá? Então, ó, sobrancelha mais curvada. Quero trazer a sutileza dessa testa que ele tem aqui. Então, ele tem essa curvatura aqui da testa. O nariz vindo aqui. Vou tentar deixar numa altura parecida com ele aqui, porque facilita a minha vida, né? Então, assim. Nariz é menor do que eu fiz. Já pego essa mancha, essa parte escura ali, essa mancha de sombra da narina. Vou puxar um pouco essa sombra aqui para me ajudar. E aí eu quero pegar essa abertura da boca, né? Por que foi tão difícil eu pegar isso? Vou tentar descobrir agora. Então, puxo a boca aqui. O lábio tá fazendo esse movimento aqui. Tem uma parte bem escura, né, desse lábio. Dente. A perspectiva do dente indo lá atrás. Aqui ele usa um peso de linha, né, uma mancha cinza bem fraca. Aqui um peso de linha mais forte. E de novo, né, eu tô fazendo bem solto por enquanto, justamente porque eu sei que eu vou errar, né? Eu sei que eu não vou conseguir pegar toda a sutileza de primeira. E eu vou precisar fazer algumas camadas adicionais em cima. Então eu tô fazendo, não tô indo com zoom, não tô indo com uma precisão absurda. Porque eu sei que coisas complexas levam tempo, né, pra gente estudar e pra gente entender. Consegui exagerar um pouco mais essa boca? Deixar mais parecido com a referência? Acho que sim, ó, vou pegar e vou... Ó, eu abri mais aquela parte ali, né? É sutil porque rosto tem muito essa coisa da sutileza, né? Mas... É isso que deixa certos trabalhos de retrato tão bons e tão difíceis, né, de fazer também. Então, aqui a gente tem o dente, essa perspectiva do dente vindo por baixo, essa curvatura da boca vindo aqui. Dessa boca, o cabelo já vem para cá.
Ele vai fazer uma curva aqui. Ups. O queixo sai desse contorno aqui. A gente tem essa sobreposição do cabelo. E aí, vamos tentar buscar esse olho aqui, que é o mais complexo agora, né? Então, vou ter algumas informações do cabelo e tal. Isso aqui subindo. Aquele cabelo aqui atrás que eu puxei. Por que eu tô colocando essas informações? Porque elas vão... Quanto mais informações eu coloco, né, mais comparação eu tenho. Então, a orelha aqui tava grande demais. Eu tenho essas mechinhas de cabelo aqui. Outra coisa que pode me ajudar depois é essa mancha aqui, ó, da sombra. Dessa mancha da sombra, eu sei que a minha sobrancelha ela vai estar um pouco mais alta aqui. E esse olho, ele vai estar bem diferente do que eu desenhei. Então, eu vou ter que meio que ignorar... Assim, eu tenho essa base embaixo, mas eu sei que eu preciso ser mais... Observar mais as sutilezas ali. Então, primeira coisa é... Essa curva da perspectiva, eu quero imaginar bem o globo ocular aqui. Outra coisa que eu quero imaginar é o quão perto isso aqui tá do nariz. O olho dele tá acabando mais ou menos aqui. Acabando aqui. Globo ocular terminando aqui. Aqui a gente vai ter o canal lacrimal, né? Que é basicamente essa partezinha ali da lágrima. Então, estou observando aquilo ali na referência. Íris. Tô achando um pouco estranho essa posição aqui. Quero trazer um pouco mais esse cabelo. Ups. Bem difícil essa perspectiva. Aqui eu vou ter tipo uma sombra.
Pegando as sombrinhas ali de oclusão da orelha. Se eu quiser, tipo, trazer um pouco dessas manchas pretas aqui do cabelo, só para ter um pouco mais de coordenada. E quando eu digo coordenada é parâmetro assim de tipo proporção do rosto, porque eu consigo medir, por exemplo, melhor a curvatura aqui da sobrancelha, eu consigo pegar mais sutilezas, né? Quanto mais essas informações de luz e sombra eu colocar. Mas isso aqui já estaria um pouco melhor, né? Um pouco mais próximo do que eu quero o que o meu final seja. Então vou só trazer aqui de novo, né? Manchas pretas ali mais rápido. Mancha preta aqui. E isso aqui de novo, né? Eu vou baixar a opacidade. Então esse meu sketch aqui, o primeiro, se eu quiser desligar agora ele, eu até posso, né? Porque ele não tá agregando muita coisa. Esse meu segundo aqui, eu vou abaixar. Porque eu quero vir com mais sutilezas ainda, então eu vou desligar o primeiro. Eu vou manter o primeiro... Não, vou tirar. Se ele tivesse alguma informação muito útil, né? Acho que a única informação que ele tem útil é um pouco desse ombro aqui que eu posso trazer no meu sketch de cima ali. Então, vou manter só esse de cima. Deixar ele bem suave. Ups. Criei uma nova camada. Vou tentar trazer mais sutilezas agora. Vou pegar já vou vir com a opacidade mais fraca, porque eu quero trazer um pouco de informação de sombra. E vim modelando isso aqui um pouco mais, né? Então, imagina que o nosso cérebro, né, o nosso olho, ele evoluiu observando luz, né? A gente não observa linhas, a gente observa a luz a nossa vida toda e a nossa evolução toda, né? Nosso cérebro de Neandertal, vamos dizer assim, observa rostos recebendo luz e sombra, né? Vocês vendo meu rosto agora, mesmo que eu tô meio que na escuridão aqui, tem uma luz batendo e a gente observa isso, a gente observa essas informações de luz e sombra e sabe interpretar expressões e perspectiva a partir disso, né? Então, a gente não consegue perceber muito bem certas sutilezas só na linha. No momento que eu começar a colocar sombra aqui, vai ficar mais fácil do nosso cérebro perceber se eu errei, o que eu errei e o que eu acertei, certo? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui e joga essa massa de sombra parecido com o que a gente tem na referência, eu vou conseguir observar melhor o quanto eu errei e o quanto eu acertei, e eu vou conseguir mudar melhor conforme eu for refinando essa line art depois, certo? Então, vou até baixar mais essa opacidade, né, porque aquela sombra não é tão forte na referência. E é por isso que muita gente pergunta, né, tipo, eu sempre faço um sketch, o sketch parece ter muito mais energia, no momento que eu começo a pintar, o sketch fica estranho, fica rígido, fica endurecido. E parte disso é sim porque o sketch sempre vai ter mais energia, né? Linhas sugeridas sempre vão ter mais energia do que um desenho finalizado. Mas parte disso também é porque quanto mais tu finaliza, quanto mais informação de luz e sombra tu coloca no desenho, mais erros tu percebe, né? Mais coisas que estavam estranhas e tu não estava percebendo antes, tu vai perceber. E é por isso que estilização te permite errar, né, mais também. Então, por exemplo, quando a gente assiste um anime ou algo assim, muito daqueles frames ali, se a gente fosse pegar e renderizar, iam ficar super estranhos, né? Mas porque é um desenho simplificado, é um desenho só de linha, o nosso cérebro não acha tão estranho quanto seria se aquilo tivesse sido renderizado de maneira realista. Então é um jeito
legal de tipo, beleza, fiz um estudo de desenho, eu vou jogar só um passe de sombra por cima de uma maneira rápida, só para ter uma ideia, né, do quão longe, do quão fora eu tô. Então, vou jogando uma massa de cinza bem geral aqui. Eu poderia ter pego um brush sem tanta textura, né, para não me distrair tanto, né, para não ter tanta textura, mas tá tudo bem. Então, botei aqui. Qual que vai ser o meu próximo passo? Vou baixar um pouco mais essa opacidade. Quero deixar isso aqui bem sutil. E vou vir refinando um pouco mais com o peso de linha agora. Então, quais são algumas das coisas que eu já posso, né, colocar um pouquinho mais de informação? O cabelo, eu percebo que, de novo, continua um pouco mais para a esquerda. Eu quero puxar um pouco mais, né? Uma coisa bem legal desse desenho é esse overlap do cabelo no olho aqui, tipo, levemente, né? Tem essa Ashura acontecendo aqui. Não foquem muito em Ashura. Tipo, não gastem tempo fazendo uma Ashura perfeita quando o desenho não tá 100% ainda. Só deixei sugerido ali, né? A gente tem esse volume aqui da ponte da sobrancelha, né? Tô trazendo essa sobreposição, né? Essa sutileza, essa variação aqui da forma cilíndrica na sobrancelha. O olho aqui ele tem essa variação, começa bem baixinha e curva para cima. Esse desenho aqui da perspectiva é muito sutil. E a perspectiva dessa íris, né, e dessa pupila, ele é um círculo inclinado, assim, ó. Então, isso aqui, se tu só pega e desenha um círculo perfeito, né, um círculo certinho, ele não vai funcionar. Então, como eu já construí toda aquela base, eu consigo vir aqui agora e colocar uma perspectiva mais correta ali. Consigo observar isso, né? E também o quanto que isso aqui está sendo sobreposto por essa linha da pálpebra de baixo aqui. Então, a gente tem em cima dessa construção os cílios. Posso vir aqui, né? Não preciso fazer exatamente igual, vou só sugerir alguns cílios. Depois eu viria com uma Ashura ali. Curva do nariz, né? Essa parte da anatomia, né? Esse triângulo em perspectiva aqui, se chama glabela. Então, estou observando o quão longe aqui a gente tem essa outra sobrancelha. Ela está vindo por cima, né? Dessa curva da sobrancelha, né? Do osso, a ponte da sobrancelha, que é uma parte óssea ali. O nariz sobe, ultrapassa o rosto, né? Ele ultrapassa o contorno do rosto. E ele vem com esse contorno bem sutil. Vocês percebem que agora eu estou indo bem devagar, né? Agora que eu tenho essa base, essas coordenadas, os meus fundamentos
já estão colocados ali, né? A minha fundação, quase como se eu estivesse construindo uma casa. A minha planta baixa já está montada, né? Os meus alicerces já estão ali. Então, agora eu tenho bem mais certeza, né? Bem mais confiança do que eu posso construir, né? Dos detalhes que eu posso. Resolvi as formas grandes, resolvi as formas médias, e agora eu estou resolvendo cada vez mais formas menores, né? Eu tenho informação, né? Tipo, eu tenho mais coordenadas visuais, que é o termo que a gente está usando bastante, né? Para eu poder construir, para eu poder desenhar e colocar novas informações, novas coordenadas com mais confiança nesse desenho. Então, sutileza aqui da narina, né? Esse tamanho. Coloquei só uma churinha aqui para trazer um pouco da variedade que ele tem. Eu tenho esse overlap aqui na linha, né? Esse segundo contorno que ele trouxe, na referência para mostrar a pele, né? Tipo, para mostrar a mudança de volume. Então, a gente tem o filtrum, que é essa partezinha aqui da boca, esticando para baixo, e a gente tem aquela pele ali porque a boca dela tá esticando muito, né? Então, até tenho essa outra linha aqui, e aí eu vou ter esse movimento do lábio. Eu imagino que, tipo, para esse artista ter conseguido criar isso, né, fazer isso, ele estudou muito de foto, essas poses, ele tinha uma referência muito boa, mas ele também tem um estudo muito grande copiando outros artistas e tendo uma confiança desse peso de linha, né? Porque o jeito que ele simplificou isso aqui tá muito bom, assim. Tipo, o jeito, olha como ele balanceou o detalhe dos dentes, por exemplo. Ele não deixou nada muito exagerado a ponto de, né, quebrar a composição dos detalhes, de deixar tudo bem agradável de se olhar, né? Mesmo sendo uma pose muito difícil, assim, uma atuação, né, um acting muito difícil. Olha a sutileza dessa pele vindo para cá. E tendo essa sobreposição aqui. Ó, essa outra sutileza da linha aqui. Essa parte aqui bem escura, né? Ela vai me ajudar muito a ancorar. Tipo, a perceber o quão aberta tá essa boca. E aí eu parto pro dente. Essa linha aqui da pele descendo, né? Ela é mais sutil que isso. A sobreposição aqui do lábio no dente. Contorno do rosto aqui, ó. Então, no meu... Até acho que eu fiz muito forte essa linha aqui do dente. No meu desenho anterior, né, olha, eu deixei isso aqui muito separado. Então eu tenho que ver agora, tipo, pô, será que eu errei essa curvatura do lábio? Será que o dente, essa parte aqui vinha mais pra frente, pra ela tá gritando? Porque ela tem até uma mancha mais preta aqui, né? E uma sombra mais sutil ali no dente atrás? Ou será que é isso aqui que vem mais pra trás? Tipo, será que se eu puxar essa bochecha... Será que se eu puxar essa linha da bochecha... Não, eu acho que é o lábio mesmo. Tipo, o lábio mesmo. Ele vai mais pra frente do que eu fiz, né? Então, beleza, vou apagar.
E isso até traz mais tridimensionalidade, né, pro desenho. Então, esse lábio, esse dente, ele vem mais para cá. A língua aqui, a gente tem essa variedade de Ashura ali. E esse lábio, ele tá bem mais para frente, né? Ele tá tocando naquele contorno. Trazendo umas achurinhas aqui. Depois eu posso vir com passe de valores ali, né? Quase como se eu estivesse vindo com um lápis, o tom de cinza bem como ele veio. Eu acho que aqui o meu peso de linha ficou muito forte. Eu poderia até fazer uma outra camada depois em cima disso para buscar melhor essa informação do lábio. Tá bem difícil. Acho que é principalmente pela perspectiva do dente. Eu vou apagar esse dente e tentar fazer de novo. O dente vem daqui. Tem uma informação ali. E eu quero seguir esse cilindro, né? A boca é um cilindro. Tipo, quando a gente morde o pão e fica aquele meio cilindro, né? Aquele barrilzinho no pão. O queixo aqui. Essa levantada do lábio. Eu acho que esse queixo pode vir até mais para baixo. Colocando mais informação agora. Para mostrar bem que tá aberto isso, né? Para mostrar bem que tá aberto, exagerado essa boca. Colocar umas achurinhas. Aqui eu tenho uma sombra, essa sombra desce para cá. E aí vai para lá. Vem para cá. A gente vai ter o cabelo aqui. Essa pequena mechinha aqui, antes da orelha, né? Ela dá uma informação legal, uma variação legal de forma. A orelha. Né, tô cuidando do peso de linha agora aqui também, essa achura aqui da sombra, né, uma sombra projetada da orelha. Tem uma achurinha ali. Eu já coloquei, né, antes ali um pouco dessas sombras mais importantes, com preto. Agora eu venho colocando mais, com mais cuidado, né, vendo o que eu acertei, o que eu errei na orelha. O que eu acho importante também de ter em mente enquanto está fazendo esses estudos é tentar não deixar o desenho estranho em nenhum estágio, certo? Tipo, quando a gente estava fazendo os primeiros gestuais lá, a gente errou certas coisas, né? A gente não observou tão bem certas coisas.
Mas se eu fosse mostrar para uma pessoa aquele desenho, aquele primeiro desenho, ele estava funcionando mesmo que de uma maneira simples, certo? Então, a ideia disso é, se eu estou num estúdio e eu mostro para o meu diretor de arte um gestual, mesmo que ele não tenha tanta sutileza, eu quero que aquele desenho pareça correto e transmita a ideia, né? Então, quando eu estou estudando, eu também estou tentando fazer isso. Tipo, aquele meu primeiro sketch, aquele meu primeiro gestual, ele vai ser uma coisa rápida, ele vai ser só uma primeira tentativa. Mas se eu fosse mostrar aquilo para alguém, eu quero que aquilo ainda funcione, né? Eu quero que a pessoa veja e não ache estranho, né? Não tenha erros demais a ponto de ser estranho. E quando eu tô fazendo essas etapas aqui, eu também tô pensando nisso, né? Tipo, não tô fazendo tão finalizado quanto a minha referência, porque isso ia gastar muito tempo. Mas eu quero ainda poder mostrar isso aqui, tipo, se eu fosse mostrar isso aqui para alguém, ainda parecer apresentável, né? Ainda parecer interessante, legal, agradável de se olhar, né? E parte disso vem de controlar a Shura, né? De ganhar essa confiança com peso de linha, de fazer, né? De desenhar de forma eficiente, não depender de fazer 1000 rabiscos e rabiscar sem pensar. Então, eu tô no digital, né? Eu tô usando o Ctrl Z, mas eu não tô fazendo 1 bilhão de linha por segundo, né? Eu tô indo com calma, tentando pensar nas formas, né? Conforme eu tô desenhando. E eu acho que muita gente acaba entrando no modo automático de copiar, ou acaba entrando no modo muito de ansiedade de querer desenhar muita coisa rápida, quando a observação e fazer com calma vai te trazer mais essa observação da sutileza. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que vocês também não vão pegar todas as sutilezas de primeira, nem eu pego, nem artistas profissionais vão conseguir pegar todas as sutilezas de primeira. É por isso que muito artista profissional desenha usando esse processo que eu mostrei, né? De tu construindo as coisas com camadas. A maioria dos artistas profissionais desenham assim. E esse é o caminho para depois tu conseguir ter mais confiança, né? Tipo, eu quero desenhar que nem o Kim Jong-il, eu quero desenhar direto. Esse método ele vai te ensinar a te ter mais confiança e entender melhor as formas para conseguir desenhar com mais confiança depois, né? Porque se tu não estuda e tu não observa essas sutilezas com calma, tu não vai nem saber que essas sutilezas existem para poder desenhar de primeira depois, né? Para poder desenhar de imaginação depois. E eu também não espero, né, que vocês gastem, tipo, nossa, 3 horas. Quanto tempo eu tô fazendo isso aqui? 40 minutos? Eu não espero que vocês gastem 3 horas num estudo, né? Tipo, eu acho que nem vale a pena de começo gastar tanto tempo em um único estudo. Olha quantos rostos a gente separa desse artista aqui para estudar, né? Então, se vocês fizerem um desses por dia, ou do artista que vocês gostem, né? Eu não quero que vocês peguem o mesmo artista que eu. Peguem um artista que vocês gostem, um artista que vocês querem aprender, o estilo que vocês gostem. Se vocês fizerem um desse por dia, 40 minutos por dia, 1 hora por dia, em uma semana, 5 dias, vocês fizeram, né, 5 rostos diferentes, 5 estilos diferentes. Ou se vocês fizerem 5 horas em um dia, né? O que eu acho que não vale tanto a pena. Eu faria 2 desses por dia e eu tentaria desenhar de imaginação, explorar, rotacionar isso aqui, tentar criar um personagem aplicando essas técnicas de peso de linha, de rosto, que a gente está pegando desse artista aqui. Uma coisa bem legal desse cabelo aqui mais pra cima... Deixa eu só dar um zoom aqui pra gente ver mais a sutileza disso, né? Eu tenho essa curvinha aqui. Desce pra cá. Tem bastante movimento desses fios, né? Tem muita fluidez disso aqui. Essa corda que ela tem aqui dá uma sobreposição bem legal. E outra coisa que eu posso fazer, né? Eu poderia vir aqui abaixar essa opacidade, vir com um brush mais preciso e limpar isso aqui melhor. E eu também posso vir com
um valor melhor de sombra ou até abaixar essa opacidade aqui e só vir modelando por cima algumas sombras a mais, né? Só para dar mais tridimensionalidade também. Pode ser uma opção legal. Então, por exemplo, essa sombra projetada que a gente tem no cabelo aqui, ó. Como se eu estivesse vindo com um marcador, né? Ou com um lápis por cima. Só para modelar isso aqui melhor. E eu tô tentando seguir também as marcas que ele fez de brush aqui, ó. Então tá vendo essa lateral da testa para mostrar o volume da testa, que ele tem umas marquinhas de lápis, assim. E confiem no processo, né? Não tentem acelerar. Tipo, se vocês... Por exemplo, eu faria até isso aqui com menos opacidade justamente para eu ter mais espaço de sutileza depois, né? De observar por mais tempo isso daqui. E confiem no processo de que se vocês fizerem com calma e fizerem em etapas, e vocês investirem tempo em fazer o desenho funcionar, isso é para estudo e para criação, tá? Quando vocês estiverem fazendo o portfólio de vocês. Foquem em fazer o desenho de vocês funcionar, porque depois a pintura, ela só é questão de tempo e de pesquisar materiais e de aplicar. Se o desenho está bem feito, a pintura ela pode ser até algo simples e algo estilizado, que a peça vai ficar profissional, tá? Ela vai ficar no nível alto e vocês vão conseguir aplicar já para estúdios, fazendo projetos mais rápidos e até entrar em estúdios. Porque no dia a dia de um artista de concept, o desenho, muitas vezes, né, o design em si, ele é mais importante que a pintura, certo? Então, às vezes nem vale... É óbvio que é importante da pintura e tudo isso, e tudo mais, mas os fundamentos de desenho, eles são muito mais importantes, certo? Porque é com os fundamentos de desenho que tu comunica design, que tu comunica pose, personalidade, mudanças de forma, certo? Então, se a gente olha artbooks de projetos que são muito focados em design, muitas vezes só line art e core flat já resolve, né? E se a gente olha artbooks tipo Metal Gear Solid, esses jogos que tem muito detalhe, né? Que é muito importante a funcionalidade ou a impressão de funcionalidade, tipo a quantidade de detalhes. Muita coisa é line art e core flat. Então, pintura tem sua importância, né? Ela comunica materiais, ela comunica volume, mas ela não... Se vocês estão pensando em eficiência, quero criar um portfólio profissional, na minha experiência, né, trabalhando em estúdios, na minha experiência vendo o que outros artistas fazem no dia a dia, ou como eles consideram o portfólio deles, e até o quão eficiente é a tua evolução, focar em estudar fundamentos de desenho, focar em fazer estudos assim, é muito válido. Meu alarme tá tocando aqui. Então, acho que a gente já tá num ponto que já dá para encerrar daqui a pouco. Vou dar um zoom out. Vou trazer um pouquinho de volume aqui nessa boca. Se eu fosse vir, né, eu ia vir colocando mais informação nesses... Essa sutileza que tem aqui no dente, essa sutileza que tem no lábio, que é uma coisa bem difícil. A gente tem bastante sombra na orelha, bastante sombra e variação aqui no cabelo também. E é isso aqui pode ser, né, um estudinho. Se eu quiser, pô, beleza, eu quero colocar mais sutileza, vamos de novo, então, abaixa, continua por cima, certo? Não vou fazer isso agora, né, acho que essa é a ideia, a gente não precisa gastar tempos demais, né, em cada estudo. Então, é isso. Vou gravar fazendo outros estudos, né, vou gravar indo para outros rostos desse artista, e vou gravar fazendo estudos de outros artistas também.
É o que eu quero que vocês façam. Fique à vontade para colocar nos chats, nos canais de vocês do Discord. E se vocês querem mais, né, se vocês estão vendo isso no YouTube e querem mais conteúdos assim e querem ver vídeos exclusivos, considerem assinar o meu Patreon. Tem mais de 40 aulas exclusivas lá no Patreon de fundamentos de desenho, fundamentos de design, composição e direção de arte. Eu espero que isso ajude muito vocês a ter mais confiança e a aprender a estudar, né? E aprender a observar como outros artistas estão fazendo peso de linha, estão usando achuras, estão usando fluidez. E bons estudos e até mais, galera. Um abração.